no canal de televisão anteontem, o senhor Wagner Fontes. Mais uma vez, Wagner, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, amigos e ouvintes, mais uma vez. Os amigos que não estavam ainda há pouco, quando eu estava aqui falando, na verdade, estou aqui na minha mão com um boletim lá da Delegacia Civil, da Delegacia Geral, e que consta exatamente esse fato lamentável, né? Anteontem à noite, como o Marcos acaba de informar, e que algumas poucas pessoas de Redenção viram no canal de televisão do prefeito, no canal de televisão que é organizado, que é ali, que está no ar pela responsabilidade e pelo esforço do senhor Iavé, a RBA, lá no canal RBA, esse cidadão, anteontem à noite, estava lá me difamando, e alguns amigos me mandaram, inclusive, o que ele me mandaram pelo WhatsApp, o que ele estava falando de mim. Falando, assim, a mais cruel difamação que pode se fazer a um ser humano. E eu mesmo nessa condição que ele se encontra hoje, na condição de ter ameaçado de morte aquele humilde trabalhador, na condição de ele como uma das pessoas mais importantes da administração do seu Iavé, porque ele é homem de confiança do Iavé. Porque na época assim na época de campanha política, quando vai chegando próximo da eleição, alguns políticos menos experientes, eles lançam mão de vários artifícios para tentar desmanchar, para tentar desfazer a imagem dos seus concorrentes ou daqueles que podem causar algum perigo à sua eleição. Ou seja, alguns políticos colocam nas redes sociais, utilizam desse artifício, eu conheço disso muito bem, que eu conheço o meio político, eles usam desses artifícios colocando nas redes sociais, nas televisões, nos rádios, pessoas para estar difamando os seus concorrentes, difamando os outros políticos, com o objetivo de, com isso, obter algum proveito, algum ganho, algum crescimento nas pesquisas. E em Redenção já tem pelo menos umas 10 pessoas ganhando dinheiro da prefeitura para fazer esse tipo de comportamento reprovável, totalmente reprovável, tanto pela sociedade quanto por qualquer meio da justiça ou do Ministério Público, que um tipo de comportamento desse não tem aprovação de nenhum segmento. E esse indivíduo, esse senhor que está sendo procurado pela polícia, porque ameaçou de morte, graças a Deus, você, jovem, que é o agente de trânsito, que foi ameaçado de morte, você e sua família pode fazer oração, agradecer a Deus, porque você ter escapado ileso da mão daquele cidadão, com 38 na mão, enfiado na tua cara, e ele não ter puxado o gatilho, foi muita sorte da sua parte. Porque o homem que anda armado, ele anda armado porque ele tem a decisão de atirar. Porque se ele não tiver a decisão de puxar o gatilho, de nada vale essa arma que ele carrega, a não ser para ele em algum momento puxar o gatilho. E você nasceu de novo, porque você ter escapado das mãos de um homem que estava enfurecido, porque você, segundo ele, faltou 2 dias ao seu trabalho. Meu amigo, na filosofia dele como administrador, certamente o cabra que falta 2 dias, e se isso é porque você ainda diz que não faltou, você foi lá reivindicar o seu direito, o porquê que apareceu aquela falta ali no seu livro de pontos, sendo que você nunca faltou. Mesmo assim, você quase morreu. Agora, eu quero dizer para você
que essas coisas que acontecem na administração, isso pode ser uma tendência da filosofia da administração. Porque se eu sei, e como eu sei, né, quando eu fui prefeito, esse jovem, esse senhor, Parazim, juntamente com outro comparsa, ele também foi, quando eu era prefeito, ele me difamava na televisão. Ele e o seu comparsa me difamando, me chamando de chefe de quadrilha, de bandido, de pistoleiro, disso e daquilo. Agora, quem tem mais? Eu pergunto à população, você que está me ouvindo, quem parece mais com bandido? É quem vive trabalhando para pagar as suas contas, e inclusive atualmente, com dificuldade. Trabalhando com dificuldade para pagar as contas, porque nós estamos num momento de crise, está difícil de fechar algum contrato, está difícil de prestar algum serviço, todo mundo está difícil. A gente está passando um momento crítico, um momento de dificuldade. Quem parece mais com bandido? Quem parece mais com chefe de quadrilha? É quem está trabalhando com dificuldade para pagar a sua conta? Ou é quem anda armado com um pau de fogo na cintura? Gente, eu estou aqui desde 81. É desde 81 que eu estou aqui e já fiz aqui alguns enfrentamentos, e muitos que estão me assistindo aqui sabem disso. Muitos sabem que o enfrentamento é da luta. Os senhores lembram quando eu fiz o maior livro de denúncia do mundo e que eu botei no livro os nomes dos pistoleiros, nome, endereço e telefone dos pistoleiros de Redenção. Peguei mais de 10 mil assinaturas Redenção em região e levei esse livro nas costas, nas mãos do presidente da República. Ali foi o momento que a maioria da população não acreditava que eu continuaria vivo, estando denunciando os pistoleiros desta região, que eu botei todos, só não coloquei aqueles que eu não sabia, mas aqueles mais conhecidos da época nós botamos todos no livro, botamos nome, endereço e telefone e entregamos na mão do presidente da República. E aqui teve uma força-tarefa das polícias que se uniram naquela época, em função do meu pedido, em função da nossa denúncia. E pistoleiro aqui, nós levamos um ônibus cheio de pistoleiro para Belém. Então foi naquela época, não tinha aqui juiz, promotor, não tinha a estrutura judiciária que tem hoje. Nem naquela época, com aquele enfrentamento que nós fizemos, eu carregava uma arma na cintura ou debaixo do banco do carro. Então eu quero dizer aos senhores que um funcionário público, eu quero perguntar para o prefeito: seu prefeito, que diabo de filosofia de administração é essa que o chefe de departamento anda com 38? Então será que se é permitido o chefe de departamento da prefeitura andar com 38 na cintura como uma ferramenta da administração, em pleno 2016, depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo? O que é que o secretário que tem um pouquinho, que é mais graduado, que tem um pouquinho mais de poder, o que é que ele carregaria então? Ele teria que carregar o quê? Uma 380? Então, mais ou menos assim, olha, na nossa administração funciona assim: chefe de departamento pode usar até 38. Se preferir, para ser mais cômodo, pode usar 32, pode usar enfim, mas até 38 está permitido. Até o coach cavalinho. Agora, o secretário pode usar até 380. Se sentir muito seguro, pode usar o 38. Que filosofia de administração pública é essa que é permitido para o chefe de departamento usar uma arma de fogo para reprimir os seus subordinados, para corrigir os errados, para disciplinar os indisciplinados e para fazer chegar no horário certo os atrasados? Então é isso que nós estamos assustados. É isso que nós estamos assustados em Redenção. Com um cidadão que o senhor autoriza a entrar na sua televisão para fazer denúncia, para achincalhar pessoas, para humilhar pessoas, e o cidadão vai lá à noite e chama a gente de bandido, de chefe de quadrilha, de vagabundo, porque tirei os quiosques lá da praça. Quando eu estava tirando aqueles quiosques lá da praça, olha que eu ouvi ser chamado por esse mesmo senhor
e por um comparsa dele, ouvindo ser chamado de vagabundo, de ladrão. E tudo isso eu nunca usei arma, nem sendo chamado assim por ele. Nunca cheguei na presença dele com uma arma, nunca cheguei na presença dele sem arma para tratar de nenhum assunto nesse sentido, para me reclamar ou para querer justificar alguma coisa. Pelo contrário, de alguma forma contribuir com a família dele, com algum ente querido dele. Então eu quero aqui dizer aos senhores e senhoras que naquela época que eu tirei os quiosques lá da Avenida Brasil, que naquela época eu fui execrado publicamente na televisão, humilhado, difamado. E sabe o que estava acontecendo naquele momento? Cada pessoa que tinha o quiosque lá na praça, lá na Avenida Brasil, cada um foi indenizado, cada um recebeu o dinheiro que foi combinado para sair dali e montar o seu negócio em outro lugar. Tanto é verdade, ali teve gente que recebeu 10 mil, que tinha só um carrinho pequenininho, teve outro que recebeu 15, 20, 30 mil. Quer saber mais? Teve gente que tinha quiosque na praça pública ali, no local que não era dele, e que chegou o momento de devolver a praça pública para a população, que é a legítima dona. Ali teve dono de quiosque que recebeu até 40 mil reais em dinheiro, em cash, em dinheiro limpo. Quem entregou fui eu. Nós pagamos, nós indenizamos, mas eles foram para a televisão dizendo que eu era um monstro. E aí eu pergunto, quem é monstro mesmo, na verdade? É quem indenizou para tirar quem estava no local, naquele momento, no local que não era o local certo, porque chegou um momento que ali já se tornou o local errado. Até um tempo foi permitido, depois o poder público precisou da praça. Quem é monstro? É quem indenizou e tirou e organizou a praça como está aí hoje, ou é quem anda com arma de fogo na administração pública para fazer a coisa funcionar? Funcionar na base da porrada, do tiro. Então está aqui, eu só estou dizendo isso aqui, é porque anteontem, esse mesmo cidadão que está usando arma na prefeitura, esse mesmo cidadão que está autorizado pelo prefeito lá no departamento de trânsito da prefeitura, fazendo isso, esse mesmo cidadão foi na televisão anteontem à noite e estava lá me difamando para querer arranjar voto, para querer arranjar um lugarzinho para continuar mamando na teta da prefeitura, aí no futuro mandato, caso eles ganhem a eleição. Esse mesmo cara estava lá e no outro dia ele estava com a arma de fogo na boca do funcionário, humilhando o servidor da prefeitura. Então, meus amigos, fica para você fazer o julgamento. Aí.